Graça e paz, amados irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana Monte Sião. Estamos começando o nosso culto e nossa congregação, ainda que virtualmente. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos que estão assistindo e que continuam cultuando a Deus de uma forma disciplinada, organizada. Aproveitando esse momento que estamos em casa, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde, e também isso nos ajuda a que demonstremos com o nosso zelo que não será que tanta coisa parou no país, mas a Igreja do Senhor não vai parar, nem tampouco a nossa igreja, porque estamos aqui exatamente com esse propósito. Nossa meditação dessa noite será no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, do verso 14 ao 16. Assim diz a palavra de Deus: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos por essa noite, te louvamos também pela palavra que nos edifica, que nos orienta com respeito às atitudes que precisamos tomar em relação à nossa própria vida e para os nossos caminhos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos os que estão assistindo, dando-lhe, Senhor Deus, alegria, paz no lar e especialmente, Senhor Deus, tranquilidade nesse momento de grande histeria popular, que muitos se estão levando a extremos e estão até se isolando de uma forma, isolando o seu coração, quando nós mais precisamos estar unidos de coração e precisamos ainda mais estar unidos com o Senhor em oração. Por isso, nos abençoe e ilumina, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz no nosso lugar. Em nome dele que te pedimos. Amém, Senhor. Amados, o texto que nós acabamos de ler se refere ao momento que Salomão está entregando o templo para o uso do povo e para a morada de Deus. Esse aqui era o propósito. Então Salomão está fazendo esse templo. O histórico, para chegarmos até aqui, não é muito difícil de traçar. O rei Davi saía todas as manhãs do palácio, olhava o templo do Senhor e se indignava, porque Salomão havia feito certamente palácios para morar, e Davi morava como um rei, enquanto Deus morava como os mendigos moravam na época, em tendas. Daí a preocupação de Davi. Pediu ao Senhor que Deus permitisse que ele fizesse uma casa para o Senhor morar, um palácio. Porque é interessante que na língua hebraica não existe uma palavra para templo. O que existe é a palavra palácio, que é usada para as duas coisas. Palácio, o lugar da morada do rei, e também o palácio onde Deus moraria. E daí o rei Davi pede ao Senhor para que possa fazê-lo, para que Deus morasse numa casa ainda muito mais suntuosa do que o palácio real. Entendendo Davi que era bem menor do que Deus, não era digno do que estava acontecendo. O Senhor nosso Deus disse a Davi que permitiria que seria construído, mas não pelas mãos de Davi, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, esse foi o termo usado. Mas o filho de Davi, o rei Salomão, é quem construiria. E dali então nós vemos o início já do pensamento de que haveria um templo. Porque o templo até aquela época era uma coisa pagã.
os pagãos tinham seus deuses. Então esses deuses tomavam sol, tomavam chuva, eles tomavam o vento, eles podiam se deteriorar. A preocupação dos pagãos era construir um lugar onde os deuses ficaram abrigados. E é evidente que aquela coisa ridícula. Eles saíam carregando suas estátuas e colocando essas estátuas dentro dos santuários que eles haviam feito para esses deuses para proteger dos elementos da terra. Exatamente nessa circunstância, Deus não tinha templo. E daí Davi propõe fazer um palácio para Deus, que era o rei. Deus era o rei do rei Davi. E daí ele resolve construir, mas só que Deus não lhe permite fazer. E Salomão recebe as instruções sobre a dimensão, sobre tudo que haveria no templo, que era uma réplica do tabernáculo. O tabernáculo eram as tendas onde ficavam as coisas do Senhor e o material para culto, desde o tempo em que eles foram peregrinos no deserto. Então você imagina que desde o tempo de Josué e Moisés, até agora, e da morte de Moisés, até agora, até esse momento que chegamos aqui, ainda o Senhor habitava em tendas. E agora eles construíram uma casa de alvenaria para Deus morar. E Salomão, ele acaba citando uma coisa interessante. Ele diz que Deus havia falado face a face com o pai dele. Ele mesmo não havia falado com Deus. E aqui essa palavra de Deus vem a Salomão, e Deus fala pessoalmente ao rei Salomão, que agora é quem está no poder. Verso 11 diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa dos sacrifícios. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, então eram coisas que Deus estava prevendo que poderiam acontecer, dado ao o povo se desencaminhar. Enquanto o povo estava junto de Deus, estava protegido. Afastando-se do Senhor, e esse afastamento não é meramente geográfico, ele é um afastamento que se dá pelo fato das obras do povo estarem distantes da lei. É interessante que a palavra transgressão, nas línguas originais, significa você passar um limite. Então é como cada ato o povo estivesse se afastando ou se aproximando de Deus. Então Deus está dizendo que afastado dele estariam vulneráveis a uma série de problemas que os povos todos tinham e que Israel estava poupado. Então ele diz: se não chover, se houver pestes, a terra ficar doente, essa casa vai se tornar uma coisa especial, porque aqui vocês farão oração e eu estarei sempre atento. Lembrando que o Senhor é que desenhou esse templo, ele é que é o arquiteto, e ele, todos os compartimentos da Casa Santa foi desenhado por Deus, e os arquitetos de Salomão, os mestres de obras, os serventes, os pedreiros, trabalharam exatamente conforme a orientação do Senhor. E é curioso você observar isso, que agora Deus diz que está aceitando. É uma concessão que ele fez a Davi, de ter uma casa para morar, porém ele aceitou essa concessão. Ainda que são homens fazendo, Deus aceita essa oferenda e Deus vai morar nessa casa. Em outras palavras. E o curioso, até aqui, Deus tinha falado com Davi e não tinha falado com Salomão. De noite, ele procura Salomão e diz que vai aceitar essa oferenda de tal forma que quando o povo se reunisse naquele lugar para orar, Deus ouviria, estaria atento. Então se transformou, como Jesus mais tarde disse, numa casa de oração. Tudo isso nós conhecemos, mas o que não podemos entender à luz do Novo Testamento, que aqui se trata de um amuleto. Ou seja, pode ser que muito hebreu pensou, agora que demos uma casa para Deus, ele então mais entenda, nós não temos mais risco de que Deus nos abandone, que Deus resolva sair e ir embora, como foi no deserto, e nós percamos nossa terra, percamos tudo. Nós conseguimos prender Deus. É possível que muito hebreu pensou assim,
porque a crítica de Estevão no Novo Testamento diz respeito exatamente ao templo, que não é o mesmo templo de Salomão, é um templo mais amplo, mais bonito ainda, que foi feito por Herodes o Grande. E que, de certa forma, Estevão está dizendo no discurso diante do Sinédrio: vocês acostumaram tanto a buscar Deus entre pedras que não reconheceram quando ele veio em carne. É basicamente esse o discurso de Estevão, dizendo que o templo era uma concessão que Deus fez, não foi um pedido. O tabernáculo, sim, foi Deus que estabeleceu que deveria haver um tabernáculo. O povo morava em tendas, porque eram nômades pelo deserto, por Moabe, por tantos lugares que eles passaram, pela terra dos Amalequitas. Todos os lugares eles desfaziam suas casas e carregavam nos seus animais até chegarem num outro lugar e se acamparam. Então, por 40 anos eles não tiveram terra para morar. Agora que eles estão morando em casas de alvenaria, resolve-se fazer o templo. E Deus então dá essa concessão. Deus permite que eles façam uma casa de alvenaria e segundo Estevão e alguns comentaristas analisando o discurso de Estevão, ali estava um problema de construirmos uma casa e achar que Deus agora é nosso refém. Então o que Deus está dizendo: se por acaso, pela conduta de vocês, eu cerrar os céus, eu trouxer pestilências entre o povo ficar doente, por causa dos seus maus caminhos, não é o templo que vai livrar vocês. Mas uma coisa é certa, que eu estarei atento dia e noite, observando as orações que se fizer neste lugar. É o contexto do que estamos lendo agora. Algumas coisas precisam ser ditas antes de entrarmos nas próprias recomendações de Deus, de como que deveria ser essa oração, são importantes agora. Uma delas é que o templo foi destruído. Nós não precisamos pensar que o templo, isso que nós chamamos de templo nas igrejas, corresponderia ao templo de Jerusalém, com a mesma santidade, com a mesma coisa. Não é isso. O Novo Testamento diz que a casa onde Deus habita é o nosso corpo. A igreja de Deus é a habitação que Deus está construindo para a sua moradia. Efésios 2,19. Então você não precisa pensar que existem templos hoje. O templo de Jerusalém foi destruído 40 anos depois da crucificação de Cristo, mais ou menos isso, precisamente no ano 70 depois de Cristo. E é interessante que Deus não permitiu até hoje. Israel já voltou, já tem terra, já reconquistou Jerusalém. Uma parte de Jerusalém está sob a administração dos judeus. Porém, mesmo com todas essas conquistas, o templo ainda não foi reconstruído. E por que isso? Deus está dando uma lição a Israel, dizendo que eles não vão voltar a sacrificar cordeiros, que era para isso que o templo servia. Para isso que o tabernáculo servia, e o templo que vem em substituição ao tabernáculo também servia, de fazer sacrifícios de animais pelo povo. Então Cristo morre por volta do ano 30, até o ano 70, o povo de Israel continuava sacrificando animais ao Senhor. Mas perseguem a igreja de Deus, e o próprio Deus então resolve, pela mão do general Tito, que era um general romano na época, mais tarde ele se torna o grande imperador Tito Vespasiano, que a gente conhece da história. Mas o general Tito foi quem comandou a ação que cercou Jerusalém, e conforme Jesus diz em Mateus 24, Marcos e Lucas, no sermão profético, o povo chega a passar fome, porque não entrava comida e ninguém podia sair que o exército romano mataria. Então esse cerco é feito, é muito cruel. A narrativa, qualquer um ficaria emocionado de ver a narrativa de como o povo hebreu sofreu na destruição do templo e na destruição de Jerusalém. Eles são levados cativos, eles são tomados, e aí há dispersão. Os judeus vão pelo mundo inteiro e nunca mais tem terra, do ano 70 depois de Cristo até 1948. Então é importante entendermos isso. Que templo Deus não tem mais. Os etíopes, que por causa da rainha de Sabá, acabaram tendo uma grande admiração pelos hebreus,
aprenderam a ler o alfabeto judaico, etc., e as escrituras. Tanto que você vê o oficial da rainha Candace, da Etiópia, lendo as escrituras em Isaías. E aí Filipe caminha ao lado dele e vai explicando o texto que ele não tinha entendido. Então os etíopes constroem, segundo a história nos conta, um templo para que os hebreus pudessem adorar dentro da terra deles, já que a terra deles passou a ser propriedade de outros. E os judeus recusam, dizendo que o templo deles era lá no Monte Sião, em Jerusalém. Então, o que é que o Novo Testamento nos diz? Deus demole aquele templo, porque agora ele já tem um templo para habitar, que são os crentes. É a vida dos crentes. Então, precisamente, quando você lê nesses textos, lendo o Salmo 84, por exemplo, que fala a respeito do templo, do santuário de Deus, pense que está falando da sua igreja, e pense da grande igreja do Senhor invisível, onde Deus habita, e também está falando do nosso lugar de habitação, da nossa casa, porque você, sua família, desde que batizados, a partir do seu batismo, você fez uma aliança com o Senhor e agora Deus habita no seu lar. Aquilo que nós temos conhecido como templo é meramente um lugar de reunião. Equivale não ao templo de Jerusalém, mas equivale à sinagoga. Sinagoga eram lugares que os judeus fizeram durante o período da diáspora, da primeira, e que era para o estudo bíblico e para oração, e eles cantavam um salmo e estudavam a palavra de Deus juntos. E essas sinagogas que Paulo usou para evangelizar os judeus. Mas é importante que você observe que não existem templos mais. Os nossos templos de hoje equivalem a sinagogas, certo? A única coisa que sobrou do templo foi o muro, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, porque é lá que o hebreu vai fazer suas orações, talvez até lembrando desse texto que acabamos de ler. Mas então vamos ver aqui. A outra observação que precisamos fazer antes de entrar no texto é que aqui estamos tratando de relacionamento. Vejam só, queridos, o sol é muito importante para nossas vidas. Nós dependemos dele para viver. Mas isso não significa que você vai conseguir algum dia dar um abraço no sol em agradecimento. Primeiro que qualquer aproximação dele vai significar nossa morte, pelo extremo calor que ele tem. E também pela sua imensidão. Ele é milhares de vezes maior que a Terra. É gigantesco perto da Terra. Então, não é possível abraçá-lo. Eu estou dizendo essas palavras para você ter ideia que relacionar-se com Deus é algo extremamente perigoso. Mas ainda que perigoso, ainda que signifique juízo para nós, é a única coisa que podemos fazer nessa vida. Não relacionar-se com Deus é morte. Relacionar-se com Deus é vida, ainda que represente um grande perigo. Porque temos um Deus justo que não aceita injustiça nem forma de pecado algum. E agora o povo constrói uma casa para esse Deus morar. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. Agora Deus mora em Israel. Portanto, Israel, já que era o povo, era obrigado a andar na justiça de Deus. Mas por outro lado, você pode observar com todo cuidado que Deus também proveu, de alguma forma, o perdão. Porque é evidente que nós, sendo filhos de Adão e inclinados ao pecado, pecaremos na presença do Senhor. Só que Ele nos ensina como nos relacionar com Ele. Inclusive depois do pecado ou do afastamento. São 4 colocações, 4 imperativos, ou 4 condições que Deus coloca aqui. Se não vejamos, aqui está no verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o termo judaico é que se chama pelo meu nome, e ainda acrescenta, sobre ele. Então, sobre o povo está o nome do Senhor. Isso aqui é extremamente revelador. Porque você observa o seguinte, o povo que se chama pelo meu nome significa que era um povo que tinha relação, era da família de Deus. A ideia de que num casamento, o nome do marido passa a ser o nome da esposa também. Então, há um abraço, Deus está abraçando o povo.
Esse povo que se chama pelo meu nome. E aí diz que a primeira coisa que ele diz, se esse povo se humilhar, então aqui está uma coisa extremamente desagradável para qualquer ser humano. Ninguém gosta de ser humilhado. A gente sabe de alunos que foram humilhados na escola e depois voltaram para fazer um massacre nos seus colegas, porque ninguém aceita humilhação. Se você passar pela rua, ver um travesti lá se oferecendo para prostituição, se você disser um nome ofensivo, ele vai partir para você e pode ser que você perca a sua própria vida. Porque as pessoas têm dignidade, sendo imagem de Deus, e junto com essa dignidade existe uma coisa que a gente não aceita, é humilhação, é nos colocar num lugar. A palavra humilde veio da palavra humus, que está ligado com lama. Então quem é que quer se abaixar tanto assim, se rebaixar a esse ponto? Mas Deus está exigindo, na relação com Ele, nós temos que ser humildes. O apóstolo Pedro nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, Jesus disse que se nós não nos tornássemos simples e humildes como as crianças, não entraríamos no reino do céu. É preciso que todo convertido seja como uma criança. E, pelo menos com meus filhos, era assim, eu mandava fazer alguma coisa e eles faziam. Eles eram extremamente obedientes, submissos e se alegravam quando eu chegava em casa. É uma experiência que você deve ter em casa também. Então, essa relação de amor que Deus está falando. Nós não sabemos nos relacionar com os nossos irmãos e daí tantas tristezas. Daí essa epidemia que está parando o país e criando dificuldades e levando à pobreza muita gente. Quando eu falo pobreza, é escassez de comida. Por enquanto as pessoas continuam se ajudando porque tem gordura para queimar. Mas quando os mais abastados estiverem já fraquejando, não tiverem mais dinheiro para compartilhar coisas com os outros, vai ser o momento do brasileiro experimentar fome. Isso é algo que é extremamente interessante olharmos. Nós tínhamos nos domingos jogo de futebol, as pessoas iam aos estádios no mundo inteiro. Nós tínhamos, naquela época, tínhamos tanta coisa e agora não temos nem certeza se isso volta ou quando volta. Os jogadores ganhavam milhões, alguns jogadores, bilhões, aí se você juntar o que eles fazem na fortuna do dia a dia, né? Eu me lembro daquele jogador que foi envolvido num homicídio e disseram que ele havia perdido, porque só de patrocínio ele tirava 120 mil reais por mês. Quem no Brasil tem um salário desse? Isso era só de publicidade. E os patrocinadores tiraram dele porque ele foi envolvido com o crime. Você deve lembrar desse fato. Mas imagina naquela época a pessoa ganhando 120 mil reais por mês. Quem é que tem um salário desse no país? Se não me engano, o teto do Brasil se avalia pelo presidente do Congresso e também pelo presidente da República. Eles não ganham essa fortuna. Por mês, não. Então, é importante olhar que tínhamos tanta coisa. O Brasil é um país de fartura. Alguém disse que saiu do Brasil e quando voltou disse que país maravilhoso, que país cheio de coisas para nós. O Brasil tem onde tirar para passar alguns dias de crise. Só que, as nossas riquezas não vão durar para sempre. Então, nós precisamos mais do que nunca de nos voltar a Deus. E Deus está dizendo que para se relacionar com Ele, Ele sara a terra sim. Ele tira a pestilência do povo, Ele cura o povo. Porém, Ele está dizendo que é preciso primeiro nos humilhar. Porque está aí o grande problema do nosso relacionamento. Maridos não se humilham, muitas vezes, de ajudar a sua esposa e seus filhos. Esposas não se humilham, estão estimuladas pelos meios da comunicação a se empoderar, a dominar marido, dominar tudo. Então nós vemos que os adolescentes foram ensinados a reivindicar seus direitos, que não podem ser presos, não podem apanhar, tudo. É interessante olhar isso. Então, era uma sociedade baseada meramente na evocação dos direitos, e ninguém parava para instruir a cada um a respeito do seu dever. E por isso eu não vou ser injusto, porque as igrejas faziam isso. As igrejas falavam do dever com Deus e com a pátria. Então, os deveres eram mais importantes para termos uma sociedade organizada do que meramente sair por aí
reivindicando direitos, que na verdade era um passo para a anarquia, gerado por aqueles que queriam a falência do Brasil para transformar o Brasil numa nova União Soviética. O Brasil ia deixar de existir. E Deus teve misericórdia de nós. Tinha muita gente orando pelo nosso país. E aqui Deus está dizendo que a história está na mão dele. As doenças, tudo que você pensar. Deus tem controle sobre isso. Não há nada que possa resistir a uma palavra sua. E Deus está dizendo que se esse povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, que é uma coisa que não queremos fazer, né? Os irmãos se lembram de um episódio que eu contei, que um colega meu, lá de Goiânia, ia fazer um casamento, e na hora que ele ia fazer o casamento, a noiva mandou um recado para ele. Falou que se ele dissesse essa história de ser submissa ao marido, na hora dos votos, que ela diria não. Que não era para ele fazer isso. Quer dizer, as Escrituras nos ensinam certas coisas que precisamos nos submeter uns aos outros. Não é só a mulher ao marido. Isso é dito à mulher porque a mulher tem dificuldade de se humilhar. É por isso que está sendo dito, Paulo está falando para a esposa. Mas pode ver antes de começar esse texto, em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa curiosa. Ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, eu estou a serviço da minha esposa, eu estou a serviço dos meus filhos, mas eu sirvo eles, inclusive, exercendo a autoridade que Deus me deu. Como Davi não era entregar a coroa para qualquer um usar, ele deveria exercer o seu papel, e Salomão também, de líder do povo, porque era assim que ele me servia. Então, com essa ideia, a humilhação não é um problema. Nós temos problema com humilhação porque somos orgulhosos. O ser humano é orgulhoso. Deus, que é o Todo-Poderoso, diz no Salmo 40, que diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. A ideia para o hebreu de Deus se inclinando é uma coisa assustadora. Como que o Deus Todo-Poderoso se inclina por causa de um homem que está clamando? Mas é isso que Davi escreve no Salmo 40. E nós temos outros textos que nos dizem de Deus servindo, preparando uma mesa, ungindo nossa cabeça com óleo e colocando o vinho no cálice. Tudo isso que nos é dito no Salmo 23 é Deus na posição de servo. E ele diz lá, antigamente, se alguma mulher tem dificuldade em ser submissa, em ser ajudadora, sente algum tipo de calafrio quando escuta essa palavra na Bíblia, leitura de Gênesis, eu quero lembrar as mulheres que Deus diz nas Escrituras, eu serei teu ajudador. E a palavra ajudador lá é a mesma palavra usada para mulher. Que Deus não tem nenhum constrangimento em nos ajudar. Jesus lavou os pés dos discípulos, sujos de terra. Não se esqueçam que o esgoto das pessoas, eles jogavam as coisas pela janela, jogavam para fora da casa, pela porta. Então que as ruas eram cheias de sujeira. E os discípulos estavam comendo com os pés sujos. A mesa era baixinha, né? A mesa não chegava a ter 1 metro de altura, e então os pés, e eles deitavam num tipo de um divã. Então os pés ficavam na altura da comida, aqueles pés sujos. E Jesus, em vez de ir lá comer, ele se enrola numa toalha, lava os pés dos discípulos. E para nos mostrar que Jesus disse, eu sou o Senhor e sou mestre, vocês dizem isso. E sou mesmo. Se eu que sou mestre e Senhor faço essas coisas, façam vocês também. Dizendo dessa dificuldade que o ser humano tem de se humilhar. E Jesus se humilhou na cruz para salvar a sua vida. Então, aqui está sendo dito que o povo precisa se humilhar quando se aproximar de Deus. A outra palavra é orar. É interessante a palavra orar, porque é outra coisa que nós não gostamos de fazer por causa do nosso orgulho, é pedir. Eu conheci uma pessoa que, no trato com ela nunca pedia nada a ninguém. Mas ela induzia todo mundo a ajudar naquilo que ela precisava. Ela tinha uma técnica diante da qual ela fazia todo mundo ajudá-la. Ela ficava endividada com todo mundo, mas se alguém falasse alguma coisa, ela dizia, eu nunca te pedi nada. E realmente nunca tinha pedido, mas ela induzia. No meio das pessoas falando assim, estou precisando de tal coisa. Acabou. E aí alguém corria e ajudava. Era assim, estou com vontade de comer tal coisa. Então ela nunca pedia, para depois poder dizer para as pessoas, nunca pedi a você. É o orgulho.
Porém, Tiago diz que nós guerreamos e lutamos e não temos nada, porque não pedimos. Não é guerreando e lutando que vamos conseguir coisas, mas falando com Deus. Então, orar é importante. E vejam que é isso que o povo de Deus faz. Ele ora, ele fala com Deus. E daí virá a libertação da igreja orando e Deus atendendo o povo. Ele quer que nós oramos e peçamos. Aí você pode pensar, principalmente os presbiterianos, Deus é todo poderoso, já determinou todas as coisas, não precisa da minha oração. Mas olhe os evangelhos. Jesus não é nenhum tolo, não está chovendo no molhado ou falando óbvio quando ele pergunta para as pessoas: o que você quer que eu te faça? Já notaram quantas vezes Jesus diz isso? O que você quer? Por quê? Para produzir um pedido, para produzir uma ação. O homem dando passos na direção de Deus e se humilhando e dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Então o leproso diz para Jesus: se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse: eu quero. Toca no homem e ele fica curado. O que você quer que eu te faça? Disse Jesus ao cego. Que eu volte a ver. Foi um pedido do cego. Então vejam só, que é interessante, que é importante que você peça. Jesus disse, inclusive, sobre o perdão, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz: se teu irmão vier ter contigo e pedir 70 vezes perdão pelo mesmo pecado, perdoarás 70 vezes. Mas olha que Jesus põe numa condicional: se ele vier te encontrar, não é você que vai ao encontro dele. Então tem muita gente aí que acha que perdoou, mas na verdade não foi perdão. Foi uma disposição de perdoar. A pessoa, o filho, o marido, fazem alguma coisa e a mulher, no coração dele, deixa para lá. Isso é uma disposição de perdão, porque o perdão só acontece quando eu peço. Então por isso Deus está dizendo que o povo precisa se humilhar e precisa orar. Essa é a segunda. Se quisermos relacionar bem com Deus, é na base da oração. Como diz o apóstolo Paulo, com súplicas e ação de graça. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente e nosso coração. Nós vamos estar protegidos da ansiedade. Por quê? Oramos. Eu fiz Deus conhecer o que eu quero através de súplicas. Quem suplica, querido, sabe que pode ouvir ou não. Você está se sujeitando a ganhar ou não toda vez que pede. Então que há um desgaste em pedir, mas nós precisamos fazê-lo porque é assim que nos relacionamos com Deus. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, são duas coisas que ele diz, mas há um terceiro ato, que é buscar. E buscar implica, sim, em alguma coisa, em algum desgaste também. E é interessante que Isaías diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que vai haver um momento que não o acharemos. Invocá-lo enquanto ainda está perto. Então há um paralelismo aí em que Isaías nos dá uma lição extraordinária de relacionar com Deus. Precisamos buscar o Senhor, procurar por Ele. Se você não o encontrou, como disse Paulo, se bem que ele não está longe de vocês, no sermão de Atenas, do Areópago, Paulo diz: se bem que ele não está longe de nós, né? Há um outro texto em Atos que diz que vocês tentam apalpando encontrar Deus, com o toque da mão. Mas ele não está longe. É preciso buscar. E no livro dos profetas ele diz: me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Afastamos o coração de Deus e queremos que Ele atenda todos os nossos pedidos. Não, é preciso buscar, procurar por Ele. Não acomodarmos no sentido de que já conhecemos tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre igreja, sobre a história da igreja. Tolice sua pensar isso. Você vai eternamente precisar buscar o Senhor, se humilhar, orar e buscar o Senhor, né? São coisas que são necessárias. Você vai tentar encontrá-lo. Por isso ler a Bíblia, até em textos que nós não entendemos, mas Deus está nos fazendo uma revelação completa do que eu preciso saber sobre Ele. Não se conforme só com o que você já sabe hoje, achando que isso te dá a chave para entender tudo. Continue, porque há muitas coisas misteriosas que Deus quer que você continue procurando. Por que Jesus falava por parábolas, se não por isso? Para que as pessoas viessem à igreja, viessem aos apóstolos, e o que ele quis dizer com o semeador?
O que ele quis dizer com o filho pródigo? Então, Jesus falava por parábolas e, em particular, revelava aos discípulos, porque há coisas que são ditas à igreja, e se alguém quiser saber o que significa, a chave do mistério de buscar a Deus, vai ter que buscá-lo na igreja, porque foi a igreja que Deus confiou. A gente fala sobre isso em outra oportunidade. Então, a quarta atitude é se converter dos seus maus caminhos. É interessante o verbo usado aqui, porque ele é o mesmo verbo, shuv, que se usa para voltar. E aqui está falando de caminho. Então, voltar dos seus maus caminhos, e ao mesmo tempo está dizendo que nós precisamos nos converter, ou arrepender. Também essa tradução é usada para o verbo shuv. O que significa? Porque é curioso que o hebreu era muito prático, enquanto o grego era muito teórico. O grego era o homem que buscava no pensamento, que ia, possivelmente por influência de Platão, valorizava muito o seu raciocínio, sua inteligência. Então, arrependimento no Novo Testamento, que é grego, escrito em grego, arrependimento se usa a palavra metanoia, que é uma mudança de mente. E que, segundo Berkhof, metanoia seria melhor traduzido como conversão, converter. Interessante que essa é a versão que está aqui. E que o arrependimento seria mais um metameleia, que envolve um elemento sentimental. Essa é a sugestão de Luiz Berkhof. Aqui nós temos, em 2 Coríntios, capítulo 7, nós temos a palavra converter, que essa é uma exigência de Deus. Converter significa voltar dos maus caminhos, dos caminhos ruins. Nós pegamos caminhos de perversidade, nós seguimos o mundo achando que não teria consequências. E aí o povo pode se ver carregado de tribulações e de tristezas. E de angústias e até de crises existenciais. É nesse momento em que a pessoa precisa buscar ao Senhor e se converter. Deixa os seus maus caminhos para lá e volta. Né? Volta ali onde você errou. Uma ilustração para isso, eu levava a Santa Ceia para alguns crentes que haviam na fazenda Aguapé, lá para os lados de Pontalina. E quando eu ia nesse lugar, eu sabia ir. Eu fui as primeiras vezes com o presbítero Wilson, que me ensinava o caminho, e depois eu fui sozinho, algumas vezes. A gente chegava de juntar 70 pessoas que iam ouvir do Evangelho. Os crentes eram uma família só, mas de pessoas interessadas no Evangelho, juntava 70 pessoas que iam a pé. Andavam horas e léguas para poder chegar lá e ouvir a palavra. Então eu ia com muito prazer nesse lugar. Só que um dia eu me perdi, eu indo sozinho. Eu me perdi não porque eu não soubesse o caminho, mas alguém me fez o favor de pintar as estacas de uma cerca que tinha, que era a entrada, de branco. Cortar uma goiabeira que tinha junto e tirar o mata-burro e colocar uma cancela. Então eu passando por ali, não achei que fosse o lugar. Tiraram todas as minhas referências. E quando você se perde numa dessas estradas, quem já andou por fazenda sabe disso. Né? Você já fez viagem, Jorge, para fazenda? Pois é, se você errar uma entrada, você tem que voltar tudo que você fez errado. Andou 1 hora procurando, vai voltar 1 hora de volta. É assim, então voltar é desgastante, mas precisa. O povo que errou precisa diante de Deus fazer essas coisas. Se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, deixá-los e voltar ao Senhor. Isso é importantíssimo para a sua vida. Você saber que é assim que se relaciona com Deus. Deus não vai mudar porque a nossa sociedade, que é um novo tipo de sociedade, inventou uma sociedade diferente e que agora Deus tem que se sujeitar aos nossos caprichos. Você está errado se pensa que Deus vai fazer isso. Ele foi sempre o mesmo e Ele é santo. E o nosso Deus é perfeito. Nós é que vamos nos aperfeiçoar. Se Ele ceder em alguma coisa, nós certamente seremos corrompidos. É evidente que Deus não vai ceder. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, que é o que se diz em Hebreus sobre Jesus. Deus não muda jamais. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, diz lá em Isaías 44, o nosso Deus. Então, o que eu preciso ter em mente é que eu que tenho que ser transformado. E eu sou transformado por esse gesto de humildade,
O gesto de orar a Deus, porque aí eu me comprometo, eu peço. Ninguém que vai pedir vai usar termos arrogantes, porque aí não é pedido. Você está dando ordens a Deus. Se você fizer isso, você está cometendo um grande erro. O que acontece, na verdade, é que vamos comparecer a Deus, como diz Paulo. Tá? Eu sei que muito pregador neopentecostal ensina por aí que você tem que reivindicar de Deus. Não é verdade. O que nos é ensinado nas Escrituras, no Novo Testamento, inclusive, Paulo diz que nós devemos comparecer diante de Deus com agradecimentos e com súplicas. Já agradecido qualquer que seja a resposta dele, que sabemos pela fé que é uma resposta de amor, mesmo que seja um não, mesmo que seja um espere, o que Deus vai fazer é por amor a mim e dentro do seu plano perfeito. Mas cabe a mim apresentar os meus pedidos a Ele em oração. Isso vai curar, no mínimo, a minha ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, façam conhecidos os seus pedidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Então, precisamos orar a Deus. A oração faz isso, vai nos mudando. E aí nós temos buscar ao Senhor, que é entender que estamos longe do Senhor, que não sabemos muito pouco sobre Deus e vamos nos aprofundar no conhecimento dele. Por isso é tão necessário você buscá-lo. E diz ainda que Deus atenderia nesse toque de Deus com o povo. O povo era um povo pecador, mas nesse toque, tomando esses cuidados para comparecer perante Deus, Deus disse que ouviria e que sararia a terra da sua enfermidade. Então, mais do que nunca, precisamos ter em mente isso. Vamos nos aproximar de Deus com humildade, em oração, buscando a Deus e convertendo dos nossos maus caminhos. Aí diz Deus aqui, então eu ouvirei dos céus. Ele está distante, porque ele está nos céus. Ele é muito superior a nós, mas ele ouve dos céus. Diz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitos não estão em busca do perdão. Fizeram muita coisa errada, principalmente nos últimos tempos, em que se declarou que Deus não existe, praticamente, e as pessoas falam os maiores absurdos. Quem aqui não se lembra daquela cantora zombando de Deus lá em Garanhuns, num show, que ficou famoso no Brasil inteiro? Então nós desafiamos a Deus e provocamos, somos um povo ingênuo, porque o que nos garante estar vivos não são os orixás, não são os demônios, nenhum deles pode nos ajudar, nem os anjos dos céus farão contra a vontade de Deus. A única coisa que te mantém vivo é Deus, e o coronavírus está aí para provar isso. A única coisa que te mantém vivo é Deus. Então eu não posso desafiar esse Deus. Eu não posso zombar do seu filho. Eu tenho que, na verdade, buscá-lo, me converter dos maus caminhos, me transformar. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço de voltar atrás, como o filho pródigo, voltar e dizer a Deus, pequei contra o céu e contra ti. Deixa de ser teu servo. E você vai ver que Deus vai te tratar como filho. Eu perdoarei as suas iniquidades. Diz aqui, verso 16, aqui uma frase especial para a igreja. Ele diz, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos no meu coração todos os dias. Estarão atentos. Uma outra versão diz. Deus está com os olhos atentos para o que acontecer, para aquilo que a igreja tem a dizer, porque a igreja é formada de pessoas convertidas. Na igreja local, a igreja visível, nem todos são verdadeiramente convertidos. Mas é desse princípio que a liderança parte para batizar alguém. Quando a pessoa se aproxima e demonstra sua fé e diz como foi sua conversão, etc., geralmente o conselho recomenda o seu batismo ou a sua profissão de fé. Então a igreja é para ser formado só de convertidos. Como disse o Conrad Umbauer, que foi um dos pregadores mais excelentes que eu vi lá na Fé Reformada, lá em Goiânia, e aí conversando com ele, ele pregou na minha igreja, a pedido meu, exatamente essa palavra. E ele disse que o cristianismo é uma grande festa. Eu quero encerrar com essa ilustração. O cristianismo é uma grande festa. E as pessoas vão passando e vão entrando. Só que alguns entram sem ter o direito de entrar, porque lá dentro só podem haver convertidos e filhos de Deus. Então alguns entram
Para esses que entram indevidamente, vai aparecer alguém e vai dizer, por favor, e aí ele explica que isso aqui é a disciplina. Por favor, se dirija à porta, porque nós não queremos expulsá-lo à força, mas você não cabe aqui. Aqui não é o seu lugar, você errou de festa. A nossa festa é outra. É curioso vermos isso, porque hoje em dia as igrejas não querem mais exercer a disciplina, mas a disciplina é isso. Estamos livrando o ambiente da igreja de pessoas não convertidas. E é isso que precisamos fazer. Cada vez que o ato de alguém demonstrar não conversão, ele precisa, e olha que até nossos pastores são, a Monte Sião sabe disso, nossos pastores se andam como pagãos, eles perdem o título, perdem a igreja e perdem até a membresia. Então, de pastores eu posso até testemunhar, coisa que muita gente não sabe, que houve recentemente, não faz muito tempo, antes do Roberto Brasileiro, houve um presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil que perdeu a presidência, em primeiro lugar, e depois foi disciplinado na sua igreja por causa de pecado. Então, nem os nossos presidentes, que equivalem em termos de altura ao Papa da Igreja Católica, nem os nossos presidentes estão acima da lei e da palavra de Deus. Por isso, nem você pense que você pode ficar. É isso que a igreja está ensinando e proclamando ao povo. Os nossos pecados fizeram com que tantas coisas boas fossem tiradas de nós. Então hoje não teve futebol, hoje os jogadores estão em casa, os clubes estão ainda fazendo muito sacrifício para pagar e muito clube vai ficar endividado, porque não tem transmissão na TV, não tem propaganda, e sabe-se lá quando que vai se retomar tudo. É importante que você veja que nessa situação de caos que estamos vivendo, as coisas boas que tínhamos e não agradecemos a Deus. Coisas maravilhosas nos eram dadas, fartura e tudo, e isso pode ser que percamos tudo. Então, antes de perdermos tudo, enquanto ainda há tempo, enquanto se pode achar, busque o Senhor. Converta-se dos seus maus caminhos, ore a Deus e se humilhe, que é o que Deus diz, que é esse tipo de relação que um homem, mesmo pecador, pode ter com ele. Ele recebe e aceita e abraça como filho. Ouve e perdoa as iniquidades, esquece dos pecados. Isso ele faz. Mas ele diz como que isso deve ser feito. Como que se aplica essa graça maravilhosa na nossa vida? Pela fé. E a fé vai te levar a fazer tudo isso que o próprio Deus recomendou que Salomão dissesse ao povo. E que ficou registrado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Especialmente do verso 14 ao 16. Que Deus nos abençoe. Mas eu vou orar e impetrar a bênção e depois eu tenho alguns avisos para passar. Senhor, quebra esses corações duros e orgulhosos que são os nossos. Faz-nos humildes na relação com o Senhor e na relação com o nosso próximo. E sermos humildes na relação com eles, entendendo aquilo que Paulo disse na epístola, que cada um considere o outro superior a si mesmo. E seja essa a nossa relação com o próximo para agradar o Senhor. E lembrando que o Senhor disse que tudo quanto fizermos pelos pequeninos estamos fazendo ao Senhor. Então nos ajuda, converte o nosso coração, converte nossos atos e pensamentos para que de forma bem tranquila e leve possamos viver o cristianismo, que é a forma de vida mais maravilhosa que um homem pode experimentar. E obrigado por se relacionar conosco. Assim aprenderemos a relacionar-nos contigo e nos relacionar também com as pessoas à nossa volta. Obrigado pela correção do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos vocês, agora e para todo sempre. Amém.